Ele escondeu a anomalia dela porque ela era muito jovem. E aí ele tinha medo que ela, porventura, abortasse a criança ou por falta de condição não quisesse o filho. Então ele escondeu dela isso, né? E aí quando eu nasci foi um choque muito grande. Porque eu nasci sem o céu da boca, sem nada, então era todo aberto. E aí quando ela viu aquela situação, meu pai viu, eles tiveram um choque. De começo, eu entendo eles, né? Eles resolveram se afastar um pouco. O meu pai, durante esse período, ele esqueceu de fato que era paternidade e ele começou a ir buscar recursos desesperadamente para poder fazer o tratamento. Só ele esqueceu que ele tinha um filho que precisava de um pai. Então, eu nunca tive muito contato com ele. Durante a minha infância inteira, eu não lembro de muitos momentos em tê-lo, né? E também porque quando ele estava disponível, ele também estava com outras pessoas, não estava lá em casa com a gente. Então eu cresci sem isso. E aí, a partir do momento que aquela criança ela passa pelo processo do abuso, ela começa a querer buscar em homens mais velhos aquilo que ela precisaria num pai. E hoje eu me atrevo a dizer aquilo que aquela criança precisaria em Deus. E como foi, assim, você morava então com seus pais, com seu pai, com a sua mãe, por mais que seu pai não fosse presente, ele morava em casa. Sim. E você sofreu abuso por parte de quem? Foi por um tio de um colega, né, que eu frequentava a casa dele. Ele tá vivo ainda? Ele tá, e uma das coisas mais engraçadas, eu nunca falei sobre isso, é que depois que eu aceitei a Jesus, eu tive que perdoá-lo, né? Uhum. Quando eu resolvi aceitar Jesus lá na minha cidade, eu comecei a sair bastante para ministrar, contar sobre o testemunho, e um dia eu o vi pessoalmente dentro da igreja, né? E para mim foi muito difícil. Mas Deus, ele ministrou no meu coração, Deus não cria robôs, né? Não tem como controlar os passos de todo mundo, né? Embora Deus quisesse muito poupar todos do sofrimento. Então, chegou um momento na minha vida dentro da igreja que eu tive que aprender a perdoar diariamente. Eu tinha que declarar o perdão, não por ele, mas por mim, para que eu conseguisse viver uma vida plena. Porque o abuso, ele machuca, né? É que nem eu estava comentando, né, com o Galego antes da entrevista, é uma coisa que é diária e é para o resto da vida. É uma marca e Deus nos ensina a ser forte. Mas tem dias que você desaba, você pega e fala, era uma criança. Perfeito. Só que isso daí é um ilícito civil. Isso daí, uma coisa é a gente perdoar, outra coisa é ele ser punido por um crime que ele praticou. E esse crime não está prescrito. Então, ele admite isso ou não? Isso daí deve... Não, mas isso daí deve ser colocado todas as ponderações com muita responsabilidade. Nós não podemos deixar impune aquilo que o próprio Estado pune e que com certeza deve ser punido. Exato. Uma coisa é o perdão, tá? Então esse crime, você é jovem ainda. Isso daí é algo recente. Nós estamos falando de 15 anos. Esse crime, salvo engano, são 35 anos de prescrição. E não tem a questão temporal para que você possa alegar isso. É muito importante a gente prestar muita atenção. Se você que está na sua casa sofreu abuso, não ache que é como um nome que caduca, porque causa marcas eternas na vida das pessoas. Então, nós estamos aqui tratando de algo muito sério, tá, gente? Isso daqui é mais normal, infelizmente normal não, é mais comum do que a gente imagine. Milhares de pessoas passaram por esse tipo de situação. E é importante falar também que muitas vezes as pessoas se preocupam muito com as meninas, né? Medo da minha filha ser abusada em algum lugar, mas os meninos também sofrem isso, então tem que vigiar muito, tem que cuidar muito dos filhos e geralmente são aquelas pessoas que são mais perto, né? São que convivem na casa ou que é tio ou primo de um amigo. Porque as pessoas também podem imaginar, a pessoa foi pega na rua de surpresa e abusada. Pode acontecer, mas geralmente o que acontece são com as pessoas mais próximas.